Encontram-se sobre a mesa os autógrafos da emenda constitucional. Foram preparados 5 exemplares destinados à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, à Presidência da República e ao Arquivo Nacional. O senador Walter Pinheiro fará a leitura dos autógrafos da emenda constitucional e, em seguida, proceder-se-á às suas assinaturas. Emenda constitucional número 87. Altera o parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal e inclui o artigo 99 no ato das disposições transitórias constitucionais, no ato das disposições constitucionais transitórias, para tratar da sistemática de cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços e transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, incidentes sobre as operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Essa, senhor presidente, é a nossa emenda constitucional número 87. Assino, nesse instante, juntamente com o deputado Valdir Maranhão, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados e primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, a emenda constitucional número 87 de 2015. Solicito a todos que se coloquem novamente em posição de respeito. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 87 de 2015. Registro com muita satisfação a presença do senhor Fabrício do Rosário Vale Dantas Leite, secretário adjunto executivo do Ministério da Fazenda. Uma honra muito grande, Fabrício, tê-lo aqui no Senado Federal, nesse momento em que promulgamos essa importante emenda constitucional para o equilíbrio federativo. E registro também com muita satisfação o chefe da representação do Estado de Goiás no Distrito Federal, Simão Cirineu Dias. Eu concedo a palavra ao vice-presidente da Câmara dos Deputados e primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, deputado Valdir Maranhão. A palavra, Vossa Excelência. Primeiro, um bom dia a todos nós, senhores senadores, senadoras, deputados e deputadas. Este ato de uma emenda constitucional estabelece um novo marco na política de ICMS no país. Chamada PEC dos eletrônicos, amplia a possibilidade de termos um Estado simétrico, porque hoje temos uma realidade que vigora a assimetria. É dentro desse sentimento que podemos apontar para um pacto federativo, base das igualdades, e essa assimetria, hoje vigente, certamente impõe aos estados mais pobres aguçar as adversidades. Um trabalho, Simão Cirineu, maranhense, que presta um serviço ao Estado brasileiro, certamente foi um trabalho feito a 4 mãos. E esta é a prática do Parlamento.
das suas contradições, das suas inquietações. No momento em que nós vivemos uma crise econômica do país, certamente, pela sua transição, apontamos para que possamos construir a base sólida de uma nação onde a força do seu trabalho possa dar a garantia individuais tão necessárias aos nossos estados e aos nossos municípios. Portanto, é dentro desse sentimento, meu caro presidente, que estamos promulgando esta emenda à Constituição para ter um país cujo futuro está centrado em ações, iniciativas iguais a esta. Muito obrigado. Excelentíssimo deputado Valdir Maranhão, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssima senadora Lídice da Mata, excelentíssimo senador Eunício Oliveira, líder da bancada do PMDB no Senado Federal, excelentíssimo senador Delcídio Amaral, que foi o primeiro signatário desta proposta de emenda à Constituição, senhoras senadoras, senhores senadores, convidados, a aprovação unânime da emenda constitucional que promulgamos hoje demonstra a importância da medida para todo o país. Primeiramente, porque irá corrigir uma grave distorção tributária que privilegiava alguns estados mais abastados, produtores, em detrimento de outros de economia mais frágil. É relevante que a totalidade dos senadores tenha concordado com a emenda, pois entenderam que o compartilhamento do ICMS nas vendas não presenciais, tal como estava sendo praticado, não era justa. Evidentemente, não equilibrava a federação. A concordância de todos revela, sem dúvida, o amadurecimento do Congresso Nacional, que muitas vezes, quando a causa é meritória, decide por medidas que irão beneficiar todos os brasileiros. Essa foi uma das ocasiões, e assim quero, nessa oportunidade, além de agradecer, felicitar todos que colaboraram para o êxito desta empreitada. Outro sinal da propriedade da emenda proveio do pedido de alguns senadores para que marcássemos de pronto a sua promulgação. Por isso estamos fazendo a sua improvisação rapidamente. Assim é que, aprovada ontem, já hoje aqui estamos para incluir esta mudança na Constituição Federal. Particularmente, muito me apraz ver aprovada essa matéria pelo esforço também por mim despendido na relatoria da matéria no início de sua tramitação aqui no Senado Federal. A fórmula constitucional até agora em vigor permitia, como já falei rapidamente, uma anomalia ao determinar a incidência da alíquota interna, geralmente elevada, em operações envolvendo mercadorias destinadas a compradores não contribuintes do imposto e localizados em outro estado. Esse é mais um passo que estamos dando para a repactuação do Pacto Federativo. A região Nordeste, como todos sabem, é a segunda região com maior número de compradores pela internet, sendo que a maioria das lojas virtuais se encontra nos estados mais industrializados, onde a arrecadação do ICMS incidia sobre essas operações. Daí que os grandes estados consumidores não se beneficiavam com essa movimentação de recursos, com essa partilha dos impostos, somente os que vendiam. Tão importante quanto quem produz é, evidentemente, quem consome. Essa é a lógica que distribui importância para todos da cadeia comercial, da cadeia produtiva e até consumidora.
A emenda que ora promulgamos tem ainda o mérito de reduzir a motivação para o que chamamos guerra fiscal, pois que evita o aumento da carga tributária e divide racionalmente o ICMS entre os estados de forma gradual, evitando privilégios da bitributação. Promove, assim, uma redistribuição de receita pública em favor dos estados menos desenvolvidos do Brasil, coerentemente com o objetivo da República Federativa de reduzir as desigualdades sociais e regionais. Essa, aliás, um dever do Senado Federal. Nesse sentido, trabalhamos para que a mudança do indexador da dívida dos estados e eliminação da guerra fiscal, como já aprovamos aqui no Senado Federal, a convalidação dos incentivos fiscais. Finalmente, quero reiterar aqui a importância dessa emenda para os dias atuais. Hoje, as compras via internet é uma prática comum para a grande parcela da população que prefere a comodidade da internet para a aquisição de produtos. Em 2014, o setor cresceu 24% em relação a 2013, chegando a movimentar 35,8 bilhões. Até o final deste ano, as estimativas apontavam um crescimento de mais de 20%, chegando perto dos 43 bilhões em vendas feitas por meio eletrônico. Em 1988, quando o texto constitucional ficou pronto, a arrecadação com esse tipo de comércio era praticamente zero, pois sequer existia. Nós tínhamos compras pelos correios, mas uma coisa assim residual. Estava mais do que na hora, como todos sabem, de estabelecermos regras para a arrecadação de tributos sobre ele para tornar a Constituição mais harmônica com os novos tempos. Esse é nosso dever, trabalhar sempre para que a Carta Magna acompanhe as mudanças que atendam aos anseios da população por um país mais justo e com maior distribuição de riquezas. Eu queria agradecer a todos e facultar a palavra àqueles que desejarem. Senadora Lídice, senador Eunício Oliveira. Vossa Excelência, se quiser, pode daí usar o telefone, se desejar o microfone, se desejar, pode ir à tribuna. Excelência. Senhor presidente, senhores senadores, senhores deputados, Valdir Maranhão, aqui nesse momento como vice-presidente do Congresso Nacional e representando a Câmara dos Deputados, meu querido companheiro Delcídio, que foi o primeiro signatário da PEC, minha querida senadora Lídice da Mata, senadores, senadoras, deputados, ouvintes da TV Senado, da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Eu, presidente, pedi para falar aqui rapidamente, apenas para registrar a parceria que foi feita nessa matéria tão importante aqui nessa casa e na outra casa, a Câmara dos Deputados. Nós aprovamos essa matéria aqui, essa matéria foi encaminhada para a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Deputados resolveu fazer algumas modificações no projeto. E eu tive aqui o privilégio de receber a assinatura de vários líderes e de vários senadores e senadoras para que fizéssemos o regime especial, do calendário especial, acatado por Vossa Excelência, que tem um papel fundamental não apenas como presidente, mas também de alguém que lá atrás já tinha uma visão dessa questão da divisão da chamada parcela de ICMS do comércio eletrônico com outros estados, os estados consumidores. E eu recebi aqui o privilégio da unanimidade
de ter sido designado relator na Comissão de Constituição e Justiça e naquela comissão receber os votos de todos os parlamentares que estavam presentes, inclusive parlamentares de estados de Rio de Janeiro, de São Paulo, de Santa Catarina, do Paraná, estados que são os estados produtores e que normalmente os outros estados mais pobres do Brasil são os estados consumidores. Então, eu pedi a palavra apenas para registrar o agradecimento, tanto aqui no plenário, como na Comissão de Constituição e Justiça. Nós tivemos a unanimidade desse relatório. A importância dessa promulgação hoje, dessa emenda constitucional, para todos os estados brasileiros e tem um papel fundamental, que é de buscarmos, nesse momento, equilibrar um pouco a federação, que nós todos sabemos que existe até a questão da discussão da guerra fiscal, exatamente porque os estados mais pobres, para atrair emprego, muitas vezes tiveram que dar essa contribuição de abrir mão de parcela do ICMS para que essas empresas pudessem se instalar nesses estados mais pobres e mais distantes do mercado consumidor. Então, eu acho que é um avanço nessa questão da federação, né? Nós, aqui, da reforma tributária, acho que é um passo importante e eu quero aqui registrar mais uma vez o meu agradecimento, porque obtivemos, repito, a unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça e a unanimidade dos presentes nesse parlamento. Nós tínhamos medo, porque era uma emenda constitucional, precisava de 49 votos, e nós obtivemos aqui todos os votos, coisa rara aqui nesse plenário, todos os votos de todos os senadores e senadoras que estavam presentes nessa sessão. Então, eu quero, presidente, me congratular com Vossa Excelência aqui nessa manhã de quinta-feira, né, dar uma demonstração ao Brasil que essa casa está trabalhando e é que essa casa tem eficiência em relação às questões que dizem respeito, né, ao desenvolvimento e o compromisso com o Brasil. Portanto, eu queria mais uma vez agradecendo ao plenário, agradecendo ao plenário da Comissão de Constituição e Justiça, parabenizando o senador Delcídio por ser o primeiro signatário e agradecer porque nesse momento o meu estado, inclusive, o estado do Ceará, com a promulgação dessa matéria, na hora que ela entrar em funcionamento, o estado vai receber uma boa parcela de dinheiro para ajudar no desenvolvimento, na geração de emprego e na geração de renda. Muito obrigado, presidente. Conceda a palavra ao senador Delcídio Amaral, primeiro subscritor da emenda que ora promulgamos. Com a palavra, Vossa Excelência. Queria cumprimentar o presidente Renan, vice-presidente da Câmara, cumprimentar o senador Eunício Oliveira, líder. Queria cumprimentar os demais senadores e cumprimentar as senadoras em nome da senadora Lúcia Vânia, da senadora Lídice, aqui também na mesa diretora do Senado. Dizer, senhor presidente, da minha alegria de a gente estar nesse momento tão importante quando Vossa Excelência e o presidente da Câmara promulgam essa emenda de número 87. Como Vossa Excelência, senador Renan Calheiros, disse, esse é um trabalho que vem sendo feito desde 2011. E um trabalho que começou, e aqui eu não podia deixar de destacar, o ministro Nelson Barbosa, a sua equipe, à época, representada aqui pelo Manuel Procópio, e a equipe do Ministério da Fazenda, agora do ministro Levi, representada aqui pelo Fabrício. Foi uma batalha difícil, que passou aqui pelo Senado, foi para a Câmara, e hoje, depois de alguns anos transcorridos, nós estamos, o presidente do Senado e presidente do Congresso, ele está hoje promulgando essa emenda 87. E essa emenda 87, ela passou por várias mãos, ela foi uma emenda de minha iniciativa, brilhantemente relatada pelo presidente senador Renan Calheiros, aqui no Senado Federal, quando foi aprovada.
depois foi para a Câmara, retornando e recebeu como relator senador Eunício, o líder Eunício Oliveira, que fez um trabalho de articulação muito competente, e é importante registrar, meu caro presidente Renan Calheiros, uma relatoria que teve a unanimidade dos votos, tanto na CCJ quanto aqui no plenário, inclusive de estados que, em tese, seriam prejudicados com essa emenda constitucional. Portanto, Vossa Excelência, quando foi o primeiro relator dessa emenda e depois o senador Eunício, tiveram um papel absolutamente fundamental, e nós promulgando essa emenda no Senado, que é a Casa da Federação. E como disse aqui muito bem o senador Eunício, nós começamos a diminuir as desigualdades entre os estados. Essa emenda constitucional ela é absolutamente legítima e justa, porque ela promove a distribuição do ICMS, ela busca justiça na distribuição do ICMS. Ou seja, ela valoriza todos os estados da federação. E num negócio, como disse muito bem o senador Eunício aqui, fundamental, que é o comércio eletrônico, que cresce 20% ao ano e que hoje toma conta do nosso dia a dia. E é importante registrar, numa conversa com o senador Walter Pinheiro, essa emenda, meu caro presidente Renan, ela abre espaço também nas lojas de conveniência, nos postos de gasolina. São alternativas, não só nesses postos, nessas lojas de conveniência, mas em outras atividades, de brasileiros e brasileiras de todos os estados abrirem perspectivas de novos negócios para fazer nos mais variados locais essas aquisições, como outros países desenvolvidos assim o fazem, utilizando essa estrutura de compras à distância através da internet. Portanto, nós estamos abrindo aqui um grande caminho, e eu não podia deixar de registrar. E isso, no meu ponto de vista, talvez é o passo fundamental. Nós efetivamente começamos a dar os primeiros passos para a reforma do ICMS e para o fim da guerra fiscal no Brasil. Esse pequeno passo é um avanço extraordinário, presidente Renan, que começou sob a batuta de Vossa Excelência com o senador Eunício, depois com a aprovação, com a homologação dos incentivos, que é absolutamente fundamental, pelo entendimento, senador Lindbergh Farias, e Vossa Excelência trabalhou intensamente na Comissão de Assuntos Econômicos nesse projeto, e nós votamos aquela proposta que foi encaminhada quando Vossa Excelência era presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, nós começamos a dar passos céleres e incluímos, senador Renan, definitivamente a questão do Pacto Federativo na pauta do Congresso, que é onde isso tem que ser discutido, mas na pauta do governo, Manuel Procópio. Na pauta do governo, definitivamente. Nós temos uma longa caminhada que começou com a reunião do presidente, do ministro Levi, no CONFAS na sexta-feira passada, mas uma caminhada consistente, que passou pela homologação que aqui foi feita no Senado, que vai caminhar também pela resolução número 1, que foi votada na CAI lá atrás, que evidentemente vai passar por ajustes em função, senadora Lúcia Vânia, Vossa Excelência que conhece muito bem esse tema, que vai passar pelas especificidades regionais. E espero encerrará de uma vez por todas essa guerra fiscal insuportável que o Brasil vive. Essa, eu volto a repetir, é a grande reforma que o Brasil exige. É 70% de uma reforma tributária. E nós não podemos, como disse muito bem o senador Eunício, nós temos que estar atentos, ágeis, para prestar esse serviço ao Brasil, porque eu não tenho dúvida nenhuma que esse projeto aprovado, ele será de extrema relevância para o crescimento da nossa economia. É só praticá-lo que eu não tenho dúvida nenhuma, os resultados virão, e resultados simplesmente surpreendentes. Portanto, eu não podia deixar de fazer esse registro, e também um registro que passou
pela questão da dívida dos estados. Ontem não tivemos condição de votar o texto básico, mas várias emendas foram apresentadas. Conversamos hoje com o adjunto secretário Fabrício, que já estudou as emendas e acha que há uma solução do ponto de vista do Ministério da Fazenda. Nós temos todas as condições de encaminhar uma solução definitiva para esse projeto também do indexador, principalmente levando em conta a emenda apresentada pelo senador Eunício Oliveira, uma emenda muito pertinente, a emenda sobre o indexador. Portanto, eu acho que definitivamente essa pauta federativa tomou conta do Senado Federal e do Congresso Nacional. E agora nós temos que ter habilidade, competência, serenidade, bom senso, para que a gente tenha sucesso nessa pauta que, no meu ponto de vista, é a pauta mais importante de 2015 no Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente, e parabéns aí pela iniciativa. Agradecemos a você.